pessoal, tudo bem? A gente está no NetSeco Talks, começo do ano, falar um pouco de muita novidade, tudo. A gente está com a Ana Lobo aqui, uma pessoa, vou falar da minha família, né, quase, se conhecemos há muitos anos, e estamos aqui para falar um pouco por que a gente está aqui, por que ela está aqui, e contar um pouco mais o que ela está trazendo de novidade aqui na NetSeco. Oi, Ana, tudo bem? Muito obrigada, Fê. Obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade da gente estar trabalhando juntos, finalmente. É verdade. Agora a gente acabou já a fase, né, de flerte, namoro, noivado e casamento. Agora a gente já está casado mesmo, juntos, então... É verdade. Engraçado que a gente conhece há muito tempo, né, e a gente sempre encontra mais no Natal. Na verdade... A Ana é a ex-cunhada da minha mulher e ela chama ainda que continua sendo a cunhada dela, mas a gente sempre conversa do mercado, o que o mercado tá, e a Ana, para mim, é aquela rainha do mercado dos creators. E hoje fala muito de creator e eu comecei a ter insights que fazia muito sentido a NetSeco começar a falar com esse mercado, que ele hoje é uma mídia muito tradicional, que evolui muito. Mas, Ana, me fala um pouco de você, do seu currículo, da sua vida, da sua experiência e por que você chegou nesse segmento. Já estou há bastante tempo, né, no mercado, mais de 30 anos, então comecei... quando ainda as mídias principais eram TV aberta, tradicionalíssimas e revista, né? Então, comecei em revista, foi meu primeiro trabalho. E de lá para cá, eu sempre tive essa ânsia de buscar conhecimento, conhecer mais coisas. Então, de TV, de revista, eu fui para a TV a cabo, quando estava chegando no Brasil. Aí, da TV a cabo, fui para a TV aberta. Aí, nesse momento, o digital já estava começando. Então, aí eu mergulhei no digital, fui para um portal feminino, que nem existe mais. Então, eu fui galgando até praticamente uns 14 anos atrás, o mercado começou de influência. Então, eu tive a oportunidade de startar uma das grandes empresas hoje do mercado, e ali nascia o mercado de influência. A gente ainda explicava o que era influência, né? O que era um influenciador. Eu lembro que quando eu aceitei a proposta, as pessoas falavam, nossa, Ana Lobo, mas você vai trabalhar com influência. O que é influência? E eu tinha que explicar o que é influência. Imagina, hoje em dia, o mundo virou de influências. A profissão mais desejada hoje é ser um influencer. Então, foi um período muito curto. Eu acho que 13, 14 anos é muito curto, mas, ao mesmo tempo, muito desafiador. Então, de lá para cá, tive experiência com cast de celebridades, de influenciadores, de perfis. E aí, hoje, estamos aqui juntos. Engraçado, né? Eu queria falar um pouco, vou falar mais para frente um pouco da nossa primeira reunião também, já falando um pouco de plano de negócios, essas diferenças, né? Da persona, do perfil e tudo mais, que também mudou para mim muito, né? O influencer, para mim, era uma desdobramento, era o quê? Antigamente o influencer, hoje a palavra influencer é muito fácil, mas talvez a celebridade antes, que era a pessoa da novela, que ela trazia para fazer as campanhas publicitárias. E o influencer hoje, ele está em vários canais digitais e ele acaba sendo um influencer e não está na TV aberta, né? Isso que mudou muito. Mas o que eu queria saber muito é por que você escolheu a NetSeco? Por que ela estava no seu radar? A gente conversa há anos de tudo, de trabalho ou não, mas por que você viu aqui uma oportunidade de você criar sua própria empresa? Primeiro, porque independente do nosso relacionamento assim, pessoal, o profissional eu sempre admirei muito. Então, eu conheço a NetSeco, não era ainda o ecossistema todo. Então, sempre, como você falou, a gente trocava muito sobre o mercado. Então, são valores similares. Né? A forma como você conduz a empresa há anos, eu acho de uma forma extremamente profissional, clara, objetiva. Então, eu já me identificava muito com isso. A partir do momento que eu, após quase, um pouco mais de 30 anos no mercado, decido empreender e eu tenho a oportunidade de trazer mais essa unidade de negócios num ecossistema hoje que vocês têm, onde o cliente pode chegar e achar todas as soluções no mesmo lugar, para mim faz todo sentido. Perfeito. Então, para mim, se o cliente hoje chega, seja pela Matchmakers, seja pelas outras unidades da NetSeco, ele aqui vai encontrar tudo. Então, eu acho que isso é o principal. Isso é o que me motivou a estar junto nesse ecossistema.
Muito legal. E obrigada por isso. E posso falar, a tua visão é muito clara e boa. Na verdade, até uma visão bem atualizada. Você sabe quando a gente criou há 7 anos atrás o ecossistema, todo mundo tinha dúvida, achava que era alguns braços que ia apoiar a Netsa, eventos e experience de uma vez só. Mas não. Na verdade, a gente está há 7 anos e cada vez mais o cliente vê que a gente tem uma solução completa, integrada para ele. E, na verdade, aqui, Ana, você sabe, ele pode falar em qualquer uma. Ele pode trabalhar um pouco com você, com unidades de experiência, de conteúdo, de digital, de promoção, incentivo, o que for, mas ele está sendo bem atendido aqui dentro. E a unidade, que eu acho que você já revelou o nome, que chama Matchmaker, você vai falar por que esse nome e um pouco dos diferenciais do seu negócio, é que, na verdade, ela faz parte da jornada do cliente, né? Eu vou falar um exemplo do ano passado que eu te falei. A gente recebeu um briefing de salão do automóvel, como nessa agência, e era específico para fazer uma ativação no salão do automóvel. Mas depois ela desdobrou para várias ações de ativação e muito com influência, porque, na verdade, o salão virou, na verdade, uma vitrine, uma plataforma para o influencer. E daí vai para o digital, e daí vai para a mídia. É uma loucura, né? E cada vez mais esse entendimento que você entendeu, eu quero que cada vez os clientes entendam mais, né? Que a gente pode ser do A a Z para oferecer para ele, mas com especialistas. Não que a gente sai conectando um monte de gente para tentar oferecer um pacote de serviços para ele. Não é isso. Não, é entender e ser estratégico. E hoje, influência cabe em todas as frentes. Exato. Então, hoje, quando eu estou conhecendo todas as unidades mais a fundo, não quer dizer que um endomarketing não possa ter um influenciador. Isso é né? muito Não bom, ter um né? creator dentro ali de um plano de incentivo que ele está fazendo de endomarketing. Ou, como você falou, você tem a criação de um stand gigantesco no Salão do Automóvel ou qualquer outro evento. Os influencers que estarão lá, eles vão fazer reverberar tudo o que está acontecendo. Então, porque muitas vezes a pessoa não vai no evento, não conseguiu a ir maioria até não o vai, evento. né? E hoje as pessoas estão conectadas 24 horas por dia. Então, ali é que ele vai realmente entender o que está acontecendo, vai criar sua opinião. Muito bom. Então, ele realmente hoje, como você falou, ele é uma mídia, o influenciador, o creator, ele é uma mídia que vai para todas as frentes de negócio. E voltando agora bem para o seu segmento, eu fico abismado. A reunião que a gente teve ontem com a Paty e tudo mais, como é grande. Os summits que tem, como eles estão sendo engajados, eles estão virando produto, eles estão virando plataforma, eles estão virando... E até a gente estava discutindo como é regulamentado isso, né? Porque hoje não é tão regulamentado isso e até o governo está tentando regulamentar tudo isso. Mas me fala um pouco agora... E daí agora você é empresária, depois de muitos anos, teve essa jornada maravilhosa em tudo. E agora, quais são os seus diferenciais? Conta um pouco, acho que todo mundo quer saber quais são os diferenciais. Você já falou o nome, Matchmakers. Sim. E o que você vai fazer de diferente, de novidade aí para o mercado? Foi um grande aprendizado esses 14 anos que eu estou no mercado de influência, onde a gente começou a trabalhar e era, como você falou, tinham as celebridades, eles eram os grandes influenciadores e começaram com os blogueiros. Né? Depois, os blogueiros foram mudando, a plataforma principal era o Facebook. A gente comercializava comercializava não, né? O cliente pedia likes. E a gente até falava, mas por que tanto like? Like vende, né? Então, já tinha isso. Aí foi mudando, teve Instagram, hoje a gente tem live shopping, tem várias outras frentes de negócio. Então, eu busco, nesses 14 anos, quase 15, entender quais foram as dificuldades nesse caminho, né? O que evoluiu nesse caminho. Você então, teve um aprendizado gigante. Quando a gente criou, inclusive, o nome, o match é o dar match mesmo, entre a marca e um creator. É achar, fazer uma curadoria apurada, onde a gente acha o melhor nome para aquela campanha e dar esse match, porque o resultado vai vir. Uma vez que você fez essa união. Então, hoje a gente pode estar falando de persona, hoje eu posso estar falando de uma celebridade, ou a gente vai estar falando com perfis. A gente, basicamente, hoje tem perfis na nossa rede de matchmakers. O que são perfis? Explica um pouco mais. Os perfis são quase o que eram antigamente as revistas digitais, né? As páginas. Entendi. Então, hoje, você tem um perfil que, por exemplo, um Festa da firma. Né? Você não sabe quem é o Festa. Se o Festa estiver aqui com a gente, você vai... Tem milhares de seguidores, fala com um monte de gente. Exatamente. Entendi. Então, e eles estão ali, trazendo notícias,
foram meninos que eram da Faria, eram Faria Limers, e que hoje eles começaram a tirar sarro da própria do próprio dia a dia deles. Então isso acaba sendo um desdobramento dos influencers. Exatamente. Né? Começou com celebridades e influencers, que são as pessoas, todo mundo acha, vou contratar o Cauã Raymond ou outras pessoas, e agora você contrata o perfil. E ele acaba sendo mais profissional, talvez, né? Acho assim, hoje, como você acaba falou... sendo uma empresa, não mais profissional, uma empresa. A profissionalização aconteceu e ainda tem muito o que acontecer, mas um exemplo claro é assim, quando eu comecei, por exemplo, o Google Gloss era um blog. Entendi. E ninguém sabia quem era o Google Gloss por trás. Aos poucos, o Google Gloss foi aparecendo. Então, ele passa a ser uma persona. Ele é uma celebridade, onde ele cobre os eventos e tudo mais. Mas tem vários outros, o Gina, enfim, Choquei, Tricotei, muitos que você realmente não sabe quem está por trás da página. Mas ali é uma empresa. Ali, nós temos perfis que a gente está trabalhando atualmente de 28 milhões de seguidores, 25 milhões de seguidores. Então, movimenta a campanha, entrega resultado. Então, eu estou vendo que os diferenciais são realmente esses perfis, né? Porque eu lembro quando a gente sentou, eu não entendia o que era o perfil, o que era a persona. E você explicou que são 2 momentos. E eu acabo vendo que acaba sendo o seu grande diferencial esses perfis, né? Pelo relacionamento, por entendimento, dados, informações deles. Porque o influencer também, como já tem 14 anos, ele ficou também comum, né? Eu vou abrir uma agência de influencers. E, basicamente, eu vou administrar personas para fazer campanhas, colocar dentro das campanhas diversas, mas esse cash também pode ir para qualquer agência, acaba não sendo uma propriedade muito grande, e eu vi que o seu maior diferencial, além dos perfis, que eu acho que você pode falar mais, esses squads, essas verticais que eu vejo de público, né? Porque daí você vai como qualificando o seu público com cada tipo de marca que hoje te contrata, né? Fala um pouco disso. A Matchmakers, na verdade, ela vai trabalhar com uma curadoria muito apurada. Então, qualquer campanha, qualquer briefing que a gente receba, a gente vai realmente em busca dos melhores perfis e influenciadores. Porém, o que o mercado ainda não trabalha e que a Matchmakers vai iniciar, e é uma dor minha até particular, são os squads. Então, o primeiro squad, e aí é um spoiler até da gente, é a vertical de prateados, onde são os 50 a mais. Ninguém está falando 50 a mais. Não, as pessoas falam, mas ninguém sabe aonde se comunicar. Então, eu sou o principal exemplo, né? Então, hoje a economia, ela é prateada. A gente pode falar muito de geração Z, milênios, mas quem move a economia são os prateados. E os prateados de hoje não são mais os velhos 50 a mais que eram antigamente. Que então, hoje, o nosso primeiro nicho realmente, voltando, né? A gente vai trabalhar com todos, mas a gente tem alguns pilares focados. Então, nós teremos, sim, os prateados, e depois dos prateados teremos o agro, que é um outro universo gigante. Bem específico, que fala bem a linguagem deles, né? Sim. Então, a gente identifica que tem perfis e tem personas. Porque, às vezes, eles estão ainda, como é um universo que está crescendo, a gente ainda tem um pouco desse mix. Personas, perfis. Mas, assim, o mercado busca isso e não tem. Então, a Matchmakers vem para suprir essa carência nesses verticais. Por segmentos. E a gente já tem pelo menos mais 2 que a gente lança em breve, aqui na NetSeco Talks. Muito bom. Na verdade, e daí, gente, qual foi o diferencial de a gente se associar e virar sócio dentro desse projeto? A gente tem uma inteligência de influência, tudo data-driven, e a gente abrir verticais por perfil do público. A gente fala muito dos bancos. Os bancos vão contratar, talvez, vamos pegar um exemplo, o Itaú vai pegar a geração Z, talvez naquele momento ele não queira, ele quer falar com 50 a mais daquele tipo, então ela vai ter a vertical disso. Sim. Talvez o público do agro, que é a Cargill, eles vão querer falar com o público de agro. Sim. E daí, depois a gente vai falar mais de outras verticais, como wellness, entretenimento e tudo mais. E esse é o grande, grande diferencial, gente. Cada vez mais a gente trazendo, se especializando pelo público, criando uma inteligência de abrangência de comunicação e mídia para eles e falando aonde as marcas querem falar. É isso. E sempre, né,
como a gente já trabalha aqui. É sempre conectando as marcas e depois fazendo toda essa entrega, que é através do nosso BI, com essa inteligência. E principalmente no universo de influência, você tem que entender, porque são pessoas, independente dos perfis também, mas assim, o que deu certo, por que deu certo, por que não deu. Então, essa inteligência a gente entrega sempre. E muitas vezes uma campanha always on, você tem aquele timing ali que você pode mudar no meio da campanha. Não é um filme que já gravou, já saiu e pronto. Esse é o diferencial. Você consegue ali fazer esse ajuste no meio da campanha, enfim. E, Ana, que eu vi um pouco, e os primeiros que a gente já tem cliente, os primeiros clientes, eu vi, e a abrangência é muito grande, né? Sim. O impacto de um post de um segmento agro, qual é a abrangência disso? É muito grande, mas a gente tem, como eu falei, a gente tem que ver a estratégia. Eu tenho momentos que a estratégia é simplesmente lançar um produto e a gente ter o máximo de pessoas falando sobre aquele produto. Entendi. Então, a gente vai realmente para creators com grande volume de seguidores. Entendi. Às vezes não, às vezes a gente quer uma coisa menor, mais nichado. Então, cada campanha é um filho, cada a gente vai criar, por isso que também a gente fala do match perfeito, cada campanha vai ter um match específico. Entendi. E a gente vai buscar exatamente isso. E qualquer budget também é importante falar, porque às vezes as pessoas falam, trabalhar com influencer ou é muito caro, ou os maiores influencers, perfis. Gente, realmente a gente consegue trabalhar com uma verba pequena a uma verba gigante. Sim. É só entender qual a estratégia. Muito bom. E aí a gente faz o match. Muito bom, muito legal. Gostei do nome, você criou. Bom, Ana, obrigada pelo papo, foi incrível. Muita sorte para você, obrigada por acreditar na NetSeco e vamos para cima. Obrigada a você pela oportunidade, estamos juntos. Vamos. Obrigada, gente, pelo primeiro NetSeco Talks do ano. Vão ter vários outros para a gente falar de vários insights. A Ana vai voltar aqui com o seu time para falar, com os clientes, com tudo, para cada vez deixar vocês mais antenados o que está acontecendo aqui dentro do nosso ecossistema.